E o especial de 3.000 inscritos está pronto. Demorou mais do que o esperado, eu tive meus imprevistos, mas o importante é que após meses e meses de trabalho, ele está pronto. E, para esse vídeo, eu contei com a ajuda de 3 grandes amigos para que o vídeo ficasse perfeito para vocês. Trabalhamos juntos desde a pesquisa, roteiro, revisão, edição e coisas assim, para que o vídeo ficasse em um nível que vocês merecem. Também estamos trabalhando na parte da legenda, onde futuramente esse vídeo terá legendas português brasileiro e inglês americano, para que vocês, meus compatriotas, e também o pessoal dos Estados Unidos possam assistir esse vídeo e compreender o que está sendo dito. Muito legal, não é? E nesse especial eu contarei para vocês a origem e a história de uma das categorias mais populares do esporte ao motor norte-americano, que nasceu como corridas de exibição e rapidamente se tornou parte da NASCAR, onde, nesse ano de 2025, se completa 30 anos de sua existência. Pegue algo para comer ou beber e relaxe na frente da tela. Está começando agora a história da NASCAR Truck Series. Bandeira verde no canal, pé no porão e puxa a vinheta do especial. A história começa em 1991, onde 4 empresários bem-sucedidos, além de entusiastas e pilotos off-road, estavam preocupados com o futuro das corridas no deserto. Esses 4 homens eram Dick Landfield, Jimmy Smith, Jim Venable e Frank Scoop Vessels. Eles corriam de picapes off-road e participavam de vários eventos, principalmente da Score International, responsável por corridas famosas, como a Baja 500 e Baja 1000, no México. Eles então tiveram a ideia de fundarem sua própria categoria de picapes, tirando elas do deserto e levando para o asfalto, com a intenção de ter um público maior e melhor para as caminhonetes. Nas palavras de Jim Venable, estávamos procurando uma maneira de levar o nosso show para a estrada. Nós dissemos, por que não podemos pegar essas picapes e correr com elas no asfalto? Estávamos pensando que poderíamos ser nossos próprios promotores. Construiríamos as picapes, teríamos nosso próprio pacote de TV e montaríamos uma programação. Esse projeto seria bastante difícil e nada barato. O quarteto precisaria de um enorme apoio para começar. E ainda naquele ano, eles procuraram o vice-presidente de operações da NASCAR, Ken Clapp, para que ele pudesse dar uma força. Ele, por sua vez, consultou o chefão da NASCAR na época, Bill France Jr., que após ouvir o projeto, recusou a proposta. Mas os homens não desistiram. Em 1993, depois de procurarem outros órgãos para que o projeto saísse do papel, novamente procuraram Ken Clapp, e o que antes era para ser apenas um almoço de cortesia, se tornou uma reunião de 5 horas, e logo depois, uma reunião de 7 horas com o chefão da NASCAR. E nas palavras de Tom Jensen, gerente de assuntos curatoriais do NASCAR Hall of Fame, Bill realmente os questionou sobre alguns detalhes específicos dessa categoria. No final, Ken me disse que sabia que eles estavam no caminho certo quando, cerca de 5 ou 6 horas, eles quem saíram para buscar comida, em vez de ser o chefão saindo para buscar. Isso significava que eles tinham a atenção total de Bill. E no fim da reunião, Bill France Jr. deu uma chance a eles, e Ken Clapp colocou um prazo.
O quarteto teria apenas alguns meses para construir uma truck que mostrasse o que ela poderia fazer em uma pista pavimentada, ou, caso contrário, eles iriam reconsiderar a ideia novamente. E então, esses 4 homens do deserto tinham a chance que tanto queriam. Agora era trabalhar e construir uma truck. Então, construímos uma truck. Durante o inverno de 1993, o quarteto procurou um velho amigo deles, Gary Collins, piloto de poucas corridas na ARCA e NASCAR Cup. O homem era um fabricante de carros de corrida em Bakersfield, na Califórnia, e nas palavras do próprio Gary: "Eu conhecia 2 dos 4 caras que eram investidores no negócio original da Truck, Scoop Vessels e Jim Venable. Eles apareceram na minha loja um dia e começamos a conversar. Imediatamente, a ideia deles para uma série de picapes de asfalto e a minha ideia era meio que 2 direções diferentes. E tempos depois, Collins sabia por onde começar. Quando começamos esse projeto, a NASCAR Crystal Cup estava começando a decolar, estava ganhando força. Eu sentei e disse aos rapazes: escutem, se vocês realmente querem fazer isso, é bem simples. Só precisamos copiar um carro Winston Cup e colocar uma carroceria de picape nele." A ideia parecia bem estranha de início, mas o quarteto rapidamente concordou. Eu era um bom amigo de Ron Hutcherson. Hutcherson e Pagan eram grandes construtores de chassis naquela época. Conseguimos que a Ford nos enviasse todas as chapas de metal que precisávamos. Eram peles externas de uma Ford F-150. Nós conseguimos uma carroceria da NASCAR e construímos um chassi ao redor dela. E durante o fim de semana da Daytona 500 de 1994, Gary Collins, junto de seus amigos, apresentaram o primeiro protótipo da truck ao universo NASCAR. Nós chamamos isso de NAS Truck. Collins deu algumas voltas com o protótipo no circuito, e rapidamente o carro chamou a atenção dos fãs. E quando os fãs, e até os pilotos da NASCAR Cup e Busch Series demonstraram interesse na picape, os executivos da categoria também estavam interessados. E então, no dia 11 de abril de 1994, o grupo dos pilotos off-road se reuniu novamente com Ken Clapp e outro vice-presidente da NASCAR, Dennis Hutch, em um hotel em Burbank, na Califórnia. E naquele encontro, nasceu a Super Truck Series. Não necessariamente uma categoria sancionada pela NASCAR, mas agora eles tinham enfim o apoio que tanto precisavam. Não pedimos nada a eles, dissemos que tudo o que queríamos era a categoria. Somos corredores, não somos promotores. E depois de muita persistência e dedicação, o quarteto das pistas de terra do deserto finalmente conseguiram a sua própria categoria de picapes, mas ainda tinha muito que fazer. Eles mostraram o que ela podia fazer em um asfalto durante umas voltas de apresentação. Agora precisariam mostrar o que múltiplas dessas picapes poderiam fazer em corridas. Em maio de 1994, durante o fim de semana da NASCAR Winston Cup em Sonoma, Brian France, que era CEO da NASCAR, anunciou que a chamada Super Truck Series teria 4 corridas de exibição naquele ano. Ela teria algumas especificações: um pequeno conjunto de 5 a 7 picapes em pista, todas baseadas em carros originais de rua, sendo a maioria a marca Ford F-Series e alguns da Chevrolet GMC 1500, e as corridas teriam duração de 15 a 25 voltas no máximo. As pistas eram da costa oeste dos Estados Unidos, sendo elas Mesa Marin Raceway, na Califórnia, que é de propriedade da família de Gary Collins, Portland Speedway, em Oregon, Saugus Speedway, na Califórnia, e Tucson Raceway Park, no Arizona. Foi uma das coisas mais simples que fizemos por causa das pessoas que estavam envolvidas. Provavelmente levou 3 meses do começo ao fim antes de colocar tudo nos trilhos.
E quando a Super Truck Series viu a luz do dia, em sua primeira corrida em Mesa Marin Raceway, tudo acabou dando certo. Quando entrou na pista, era tão rápido quanto os carros da Winston West que correram lá há 3 semanas antes. Todos que viram as picapes tinham suas dúvidas. Não vai funcionar, não tem como dar certo, não vai ser tudo aquilo. E no fim das contas, ficaram bem surpresos com o quão bom elas eram. As 4 corridas de exibições tiveram um bom sucesso de público. P.J. Jones, que representava a equipe de Scoop Vessels, venceu em Mesa Marin. Robbie McCarthy, da equipe de Invincible, venceu em Portland. O projetista do protótipo da Truck, Gary Collins, venceu em Saugus, representando a equipe de Invincible. E um tal Ron Hornaday Jr. venceu em Tucson. As pessoas ficaram surpresas com o quão bom a picape correu. Elas pensaram que era apenas uma grande caixa que não iria funcionar, mas nunca tivemos nenhuma dor de cabeça com aquele veículo. Foi muito surpreendente. O sucesso das corridas de exibição foi altamente positivo, mas o melhor estava por vir. O esporte motor norte-americano tem um lema: ganhe no domingo, venda na segunda. O esporte quer que os fãs saibam que os mesmos carros que eles veem na pista podem ter em suas garagens, e no ano de 1994, os 2 veículos mais vendidos nos Estados Unidos foram justamente picapes Ford e Chevrolet, os mesmos modelos que a Supertruck utilizava. Não havia qualquer motivo para continuar fazendo apenas corridas de exibições, e então foi batido o martelo. A NASCAR iria sancionar a Super Truck Series em 1995, uma nova categoria, e como uma pequena amostra aos fãs do que estava por vir, Brian France anunciou que haveria mais 3 corridas de exibição durante o inverno, e a notícia se espalhou rápido. A categoria de picapes começou a atrair o interesse de muitas equipes da categoria principal da NASCAR, em especial a Richard Childress. A série parece muito interessante. Acho que a divisão da NASCAR de sancionar a série de picapes é definitivamente um verdadeiro passo à frente para o automobilismo. Gary Collins, por sua vez, não ficou surpreso com o interesse quase imediato das equipes da Cup nas picapes, nas palavras do considerado pai da NASCAR Truck Series. Se você não é da Califórnia ou do Texas, ou do oeste do Mississippi, você realmente não entende muito, mas a picape é o veículo mais vendido deste lado do país. Foi com isso que os fabricantes ficaram animados. Na Califórnia, há uma picape em cada estrada de veículos. Os fabricantes estavam procurando um produto na pista de corrida que pudessem vender. Durante o inverno de 1994, a Super Truck Series teve mais uma vitória. Ela seria transmitida pela The Nashville Network, como parte do programa Winter Heat Series, que transmitia nacionalmente as corridas de Stock Cars no inverno. Todas as 3 corridas de exibição aconteceram em Tucson Raceway Park, no intervalo de um mês para o outro, ou seja, teria uma corrida em novembro de 1994, outra em dezembro e a sua corrida final em janeiro de 1995. E elas contaram com pilotos que futuramente fariam seus nomes na categoria, ou pilotos que você já viu em algum lugar, como Rick Carelli, o já citado Ron Hornaday Jr., Johnny Benson Jr., Rob Gordon, Mike Skinner e entre outros. E graças ao enorme apoio de chefes de equipe da NASCAR, todas as 3 corridas tiveram 200 voltas cada, com 16 a 18 picapes em pista, incluindo picapes da marca Dodge, com o modelo Ram 1500, que também teve belos números de vendas em 1994. E a corrida final contaria com um prêmio em dinheiro de até $8.000, quase 17 mil nos dias de hoje, mas que naquela época era muita grana. Rick Carelli foi o vencedor da primeira corrida, P.J. Jones venceu a segunda, e Mike Skinner, representando a equipe de Richard Childress, venceu a terceira. Inclusive, essa terceira corrida contou com uma regra que entraria em vigor somente anos depois na Cup e Xfinity. Caso não saibam, a Truck foi a criadora da regra Green White Checker, mais conhecida como a regra da prorrogação. Durante a volta 197, Butch Gilliland, pai de David e avô de Todd Gilliland,
acabou rodando na pista por causa de óleo. Foi dada a bandeira amarela, mas em vez de acabar, a organização deu mais algumas voltas além das programadas, para que terminasse em bandeira verde. E assim, Skinner venceu com 204 voltas das 200 programadas. Novamente todas as suas corridas foram um sucesso, lotando as arquibancadas. E existe uma história que na primeira corrida de exibição, teve tanta gente no circuito que não havia lugar na arquibancada. E para consertar isso, durante a pausa das corridas de novembro a dezembro, os próprios moradores locais fizeram arquibancadas improvisadas para ter maior capacidade no autódromo. Algo bem inimaginável de acontecer nos dias de hoje. E para fechar suas últimas corridas de exibição com chave de ouro, além da NASCAR começar a sancionar a Super Truck Series em 1995, a sua temporada inaugural contaria com o apoio não só de uma, mas de 4 redes de televisão. Você olha para o número de picapes vendidas nos Estados Unidos e o amor que as pessoas têm por elas. Nossa decisão não foi difícil de tomar. Eles assumiram a liderança e a próxima coisa que sabemos é que temos uma série de 20 corridas com transmissão ao vivo. Tudo o que queríamos. E por fim, o sonho dos 4 homens da Score International, Dick Landfield, Jimmy Smith, Jim Venable e Frank Scoop Vessels, se tornou realidade. Em 1995, a NASCAR estava prestes a estrear a sua nova categoria, a chamada NASCAR Super Truck Series. A temporada inaugural contou com 20 etapas, 18 pistas em 15 estados, a maioria na parte oeste dos Estados Unidos. Apenas 4 estavam como evento de apoio para a NASCAR Cup, e as suas corridas eram abaixo de 1 milha ou circuitos mistos. Ela ainda teria uma corrida de exibição após o fim da temporada, e eu vou entrar em mais detalhes depois. As equipes e os pilotos eram bem variados, desde novatos e equipes de baixo orçamento até pilotos da Cup e Busch Series e equipes com excelente calibre. E também alguns pilotos renomados querendo saber qual era dessa tal Super Truck. Um belo exemplo, a lenda AJ Foyt em sua equipe própria, que correu apenas a última etapa do ano. Outros pilotos que apareceram em uma ou mais etapas naquele ano foram Darrell Waltrip, Geoff Bodine, Ken Schrader, Mike Bliss, um tal Kevin Harvick, Jack Sprague, Bob Keselowski, isso só para citar alguns. Agora as equipes, nomes como Petty Enterprises, Namco Motorsports, Equipe Roush, Hendrick, Richard Childress e Dale Earnhardt Incorporated deram as caras por lá. E o próprio Rick Hendrick participou como piloto em uma etapa com sua equipe. As picapes eram da marca Chevrolet GMC 1500, Ford F-Series e Dodge Ram 1500. Esse documento que está aparecendo na tela são as diferenças de uma picape comum, de uma picape da Super Truck e suas diferenças para a Winston Cup. É um documento de 1996. Se quiserem dar uma lida melhor, deem um pause no vídeo. Por se tratar de uma categoria nova e não muito grande, algumas de suas regras eram diferentes da Cup e da Busch Series. A maioria de suas etapas não tinha mais de 125 milhas, com muitas corridas em pistas curtas tendo 150 voltas. Isso era para economizar o dinheiro e os custos das equipes, tanto que em alguns circuitos, menos de 30 picapes entravam em pista. Outra regra também era de um intervalo nas corridas. Vários ovais pequenos não tinham uma grande área de pit lane, então, ao chegarem na metade da prova, era dada uma bandeira vermelha onde todos os carros podiam ir para os boxes abastecer. O intervalo durava cerca de 5 a 10 minutos. As equipes podiam fazer qualquer mudança nas picapes, exceto trocar os pneus, onde só era permitido em caso de segurança. Essa regra era bem popular na televisão, onde a equipe de reportagem dos boxes podia entrevistar os motoristas e chefes de equipes durante o intervalo, sem qualquer problema. Por um curto período, a categoria contou com uma regra tradicional nas pistas curtas de Stock Cars, onde um certo número de carros era invertido de uma bateria para outra. Isso era para evitar domínios de um só piloto.
a ideia foi descartada pouco tempo depois. A sua primeira corrida oficial aconteceu no circuito de Phoenix, no dia 5 de fevereiro, e contou com 38 mil espectadores no dia da corrida. Sua 11ª etapa aconteceu no Colorado National Speedway e foi palco da chegada mais próxima da história da categoria e a segunda mais próxima de toda a história da NASCAR. Butch Miller derrotou Mike Skinner por apenas 0,001 de diferença, marca essa que não foi superada até hoje. A temporada inaugural foi dominada por Mike Skinner da Richard Childress. O piloto venceu 8 etapas no ano e se sagrou o primeiro campeão da NASCAR Super Truck Series. Joe Ruttman da Irvine Simon Racing, com sua consistência, foi o vice-campeão, tendo apenas 2 vitórias no ano. O terceiro foi Ron Hornaday Jr., da Dale Earnhardt Incorporated, que teve 6 vitórias. Butch Miller da Liberty Racing ganhou o prêmio de piloto mais popular. Inclusive, Mike Skinner tem uma história bem cômica. Ele era um piloto de corridas locais e não tinha um lugar fixo ou de grande orçamento na época. Trabalhava como mecânico para o grande amigo Richard Childress, que em 1994 lhe telefonou, perguntando se gostaria de pilotar a picape dele no ano que vem. Mike achava que o convite era para ser motorista do caminhão que levava o equipamento da equipe para os autódromos e acabou recusando a proposta. Mas quando soube que era uma nova categoria da NASCAR, ligou novamente para Richard no desespero. Para sua sorte, o chefe de equipe não achou ninguém. E assim, Mike conseguiu seu lugar no 3 da Gundurrat, onde se tornou o primeiro campeão da NASCAR Truck Series. O prêmio em dinheiro para o campeão foi de $580 mil. Além de um baita dinheiro, ainda foi maior que a bolsa que o campeão da Busch Series recebeu. Após a temporada acabar, foi feita uma corrida de exibição no recém-construído circuito de Homestead, o Homestead Miami Speedway, tendo 25 voltas e 10 picapes em pista. A corrida serviria para mostrar como as picapes se comportavam em circuitos maiores. Elas não eram tão aerodinâmicas como os Stock Cars convencionais, fazendo os pilotos serem mais cautelosos nas entradas de curvas. O vencedor foi Geoff Bodine, com uma diferença de apenas 1 milésimo contra Mike Skinner. O resultado da corrida foi altamente positivo, tanto que, para 1996, a sua primeira corrida do ano seria aí mesmo, em Homestead, Miami. A temporada de 1996 contou com mais novidades. A categoria agora tinha um patrocinador principal, a empresa de ferramentas Craftsman. Ela que já prestou um certo apoio no ano passado, mas agora estava com um forte apoio que levava o nome da categoria, NASCAR Craftsman Truck Series. O circuito de Las Vegas Motor Speedway seria a etapa de encerramento, mais um circuito de 1 milha estava no calendário, e agora havia 24 etapas no ano. Algumas corridas tiveram de 2 a 3 intervalos para os carros irem ao pit para reabastecerem, além do desgaste de pneus ser muito grande. A NASCAR permitia 2 trocas de pneus durante os intervalos. Isso ensinou os pilotos a conservarem seus pneus e equipamento. O campeão daquela temporada foi Ron Hornaday Jr., representando a Dale Earnhardt Incorporated. Brian Hefner da Irvine Simon foi o novato do ano, sendo o 9º no campeonato, e Jimmy Hensley da Granddaddy Racing o popular do ano. Alguns pilotos como Tony Stewart da Indy Race League, Jeff Burton e Mark Martin deram as caras por lá, além de umas tais equipes Penske e Toro Sport Racing. A corrida de Nazareth tem uma história curiosa. Eu até contei os detalhes dela aqui, é só acessar o card. Mas, em resumo, a chuva acabou adiando a corrida em 3 horas, e a CBS, que deveria transmitir a corrida, acabou transmitindo a prova da NASCAR Busch. Nenhuma emissora transmitiu a prova de Nazareth ao vivo, se tornando uma das lost médias mais famosas do esporte motor. Porque todas as corridas da Truck foram transmitidas, e pode encontrar elas no YouTube, com exceção de uma única prova, Nazareth 1996. Em 1997, mais pilotos novatos apareceram e outros circuitos maiores surgiram, como os recém-criados Texas Motor Speedway e Fontana Speedway.
o famoso circuito do Auto Club, aumentando o calendário para 27 etapas. Agora a nova regra dizia que era permitido paradas no pit stop em bandeira verde, mas apenas para reabastecimento, e de novo a troca de pneus era em caso de segurança ou de extrema necessidade, e ainda havia os intervalos. Infelizmente nesse ano a categoria teve a sua primeira fatalidade. Era a terceira etapa da temporada, Homestead Miami. Faltando 14 voltas para o fim, John Nemechek rodou e bateu na curva 1, do lado do motorista. Sua cabeça bateu no muro que naquele tempo não existia softwall e faleceu 5 dias depois, aos 27 anos de idade. O campeão daquele ano foi Jack Sprague pela Hendrick Motorsports. O novato do ano foi Kenny Irving Jr., da Liberty Racing, que venceu 2 corridas na temporada e foi o 10º na tabela. E o piloto mais popular foi Ron Hornaday Jr., que venceu 7 corridas e foi o 5º no campeonato. Para 1998, mais regras foram alteradas. Era o retorno da prorrogação, que havia sido proibida desde a temporada inaugural. Na corrida de Pikes Peak, por exemplo, teve 198 voltas das 186 programadas, por causa de várias tentativas de abrir a última volta em verde. Regra essa que, como sabemos, está em vigor em todas as categorias da NASCAR até os dias de hoje. Agora não havia mais intervalo de tempo para a troca de pneus e reabastecimento, apenas uma amarela de competição. A maioria das pistas curtas foram substituídas por circuitos acima de meia milha. Ron Hornaday Jr. da Dale Henry Incorporated conquistou o seu 2º título na categoria, derrotando o rival de longa data Jack Sprague por apenas 3 pontos. Greg Biffle da Roush foi o novato do ano, e Stacy Compton da Impact Motorsports foi o piloto mais popular. Em 1999, a nova regra dizia que os pilotos podiam fazer paradas em bandeira verde para troca de pneus e reabastecimento, mas apenas 2 pneus por parada. Jack Sprague se tornou bicampeão naquele ano, com 8 pontos sobre Greg Biffle, com incríveis 9 vitórias no ano e sendo vice-campeão. Mike Stefanik da Fillon Motorsports foi o novato do ano, em sua única temporada integral. A lenda dos Willie Mudfields foi o 13º na tabela, e o simpático Dennis Setzer, em sua primeira temporada integral, foi o piloto mais popular. Ele venceu 3 corridas e foi o 3º na tabela. 5 temporadas completas, e a categoria só crescia cada vez mais, não parecendo que foi um péssimo investimento da NASCAR. Pilotos renomados e equipes renomadas apareciam nas picapes e a bolsa de prêmio era alta, batendo de frente com a premiação da Busch Series. E o novo milênio aguardava mais surpresas. A NASCAR Truck Series teve seus altos e baixos no novo milênio. Pela primeira vez, a categoria correu em um Super Speedway. Sua primeira etapa na temporada foi em Daytona International Speedway, prova marcada pela estreia do ainda desconhecido Kurt Busch e de um assustador acidente envolvendo Geoff Bodine, onde foi encaminhado ao hospital e foi liberado dias depois, voltando a correr um mês após o acidente. Também foi o último ano em que a Truck correu em um circuito misto, e a categoria ficou ausente desses tipos de circuitos até 2013. Infelizmente, o ano 2000 foi bastante sombrio para a NASCAR como um todo. 3 mortes aconteceram nesse período. Kenny Iver Jr. na Cup Series, Adam Petty na Busch e Tony Hooper na Truck Series. Era a penúltima etapa da temporada, no Texas Motor Speedway. Volta 37. Hooper tentou ultrapassar Rick Ware e Steve Grissom, mas acabou tocando em Grissom e foi parar no muro da linha de chegada e largada. Também naquele ano ainda não existia softwall, e o piloto acabou sofrendo uma grave lesão no pescoço que impediu o fluxo de sangue no cérebro, infelizmente falecendo no dia seguinte, aos 35 anos de idade. Greg Biffle foi o campeão da temporada com 5 vitórias, correndo pela equipe de Jack Roush, a primeira equipe não Hendrick ou Dale Henry Incorporated a ter um piloto campeão na categoria. Também foi o piloto mais popular, e o novato do ano foi Kurt Busch, também da Roush, com 4 vitórias e o vice-campeonato. A equipe de Jack avassalou a concorrência naquele ano.
Essa temporada também foi a estreia de um certo Jamie McMurray, assim como um outro piloto fez a sua estreia, onde correu apenas uma etapa, que foi a última em Fontana. Um jovem de 24 anos chamado Matt Crafton. Em 2001, um incidente que aconteceu na kart acabou alterando as regras para a Truck Series. Era a 21ª etapa do ano, Texas Motor Speedway. A Truck estava servindo como categoria de apoio para a kart, e esse é aquele famoso evento que foi cancelado por causa dos carros estarem rápidos demais. O evento estava sendo organizado por ela e não pela NASCAR. Sendo assim, a Truck teria que seguir as regras dos monopostos. Com isso, a Tobacco Master Settlement Agreement foi acionada, onde qualquer piloto que participasse daquela corrida deveria ter no mínimo 18 anos. Isso afetou a equipe Roush e o piloto que estaria naquela corrida, um moleque de 16 anos chamado Kyle Busch. Isso fez as regras mudarem em 2002, seja na Truck, Busch ou Cup, onde o piloto que fosse participar deveria ter pelo menos 18 anos. Mas isso não durou muito. Quando a NASCAR tirou os patrocinadores de cigarros, a idade mínima voltou para 16 anos. Isso para correr em ovais abaixo de 1,25 milhas. E quando completasse 18, o jovem piloto poderia correr com ovais acima dessa distância. O campeão daquele ano foi Jack Sprague, mais uma vez representando a equipe Hendrick, conquistando seu terceiro título com 4 vitórias. O novato do ano foi Travis Quapil, da Digital Racing, vencendo uma corrida e terminando em quarto na tabela. E o piloto mais popular foi Joe Ruttman, da equipe de Bob Hamilton. Em 2002 e 2003, os campeões foram da mesma equipe e da mesma picape, Mike Bliss e Travis Quapil. Ambos se tornaram campeões desses anos respectivamente, correndo pela Express Motorsports e a picape 16. Mike teve 5 vitórias em 2002 e Travis teve apenas uma em 2003, mas sendo bastante consistente. E foi durante esse período que a Truck Series teve a regra tradicional da NASCAR no pit stop, ou seja, as regras da Cup e da Busch, onde podiam trocar os pneus de ambos os lados e o reabastecimento completo. Tudo o que tinha direito. E a decisão de 2003 teve bastante polêmica. Eu já fiz um vídeo detalhado sobre essa corrida, mas, em resumo, 4 pilotos foram para a última etapa disputando o título. A Ultra Motorsports de Jim Smith, um dos fundadores da Truck Series, trouxe várias picapes em comparação às outras, e de maneira aparentemente proposital, tirou o líder do campeonato e favorito Brandon Gogan da corrida, para beneficiar o seu piloto Ted Musgrave. Mas, após uma desclassificação do mesmo, Quapil conseguiu assegurar o título. Em 2002, o mesmo Brandon Gogan da Orleans Race foi o novato do ano, onde venceu corrida e foi o 11º na tabela. David Starr da Spears Motorsports foi o mais popular, e em 2003, um tal Carl Edwards da Roush foi o novato do ano, vencendo 3 corridas, e Brandon Gogan o mais popular. Inclusive em 2003, a Truck também começou a ser transmitida pelo lendário canal Speed. Em 2004 veio uma grande novidade. A categoria foi a primeira das 13 principais divisões da NASCAR a apresentar a Toyota, com seu modelo Tundra. A marca japonesa já estava competindo na Goodies Dash Series, categoria regional, se tornando a primeira marca estrangeira a ingressar no esporte de Stock Cars na era moderna. E também foi a estreia da pequena e carismática Red Horse. E não demorou muito para a Toyota mostrar a que veio. Em sua segunda corrida, em Atlanta, David Reutemann conquistou a primeira pole, e o atual campeão Travis Quapil deu a primeira vitória da marca japonesa na 13ª etapa do ano, em Michigan. O campeão daquele ano foi Bob Hamilton de sua equipe própria. Esse seria o último título da Dodge na categoria. David Reutemann da Darrell Waltrip foi o novato do ano, sendo o 14º na tabela, e Steve Parker da Orleans Racing o piloto mais popular. Em 2005, no seu 10º ano de vida, Ted Musgrave da Ultra Motorsports se tornou campeão. Denny Setzer foi vice-campeão pelo 3º ano seguido. Todd Kluver da Roush foi o novato do ano, 17º na tabela. E Ron Hornaday Jr., agora da Kevin Harvick Incorporated, foi o mais popular do ano.
Nessa temporada também teve a primeira vitória de um tal Kyle Busch, a primeira de várias, e coloque várias nisso. De 2006 a 2008, o que se viu foi a Toyota se consolidando na categoria, 3 títulos seguidos no campeonato de marcas. Todd Bodine da German Race foi o campeão de 2016, Eric Darnell da Roush foi o novato do ano, 12º na tabela, e esse ano marcou também a estreia do Super Speedway de Talladega no calendário, onde está até os dias de hoje. Ron Hornaday Jr. da Kevin Harvick se tornou tricampeão em 2007, após virar sobre Mike Skinner na corrida final por 27 pontos. Willie Allen da Toro Sports Racing foi o novato do ano, 15º, e antes da primeira corrida do ano, infelizmente Bob Hamilton acabou falecendo devido ao câncer, e sua equipe continuou correndo em sua homenagem e memória. Em 2008, Johnny Benson Jr. da Bill Davis Racing, que venceu os últimos 3 títulos de piloto mais popular do ano, conquistou o título de pilotos, com 7 pontos de vantagem sobre o vice Ron Hornaday Jr. E Colin Brown da Roush foi o novato do ano. Esse ano marcaria a estreia da equipe de Brad Keselowski, ainda com uma picape básica, mas que anos depois descobriria alguns talentos. E 2008 também marcou o fim de uma era. Foi o último ano que a Truck Series teve a Craftsman como patrocinadora principal. Em 2009, a empresa Camping World, especializada em vendas de veículos recreativos de acampamento, se tornou a patrocinadora principal da Truck, em um contrato de 7 anos, fazendo assim a categoria de picapes ter o nome de NASCAR Camping World Truck Series. E junto dessa nova era, veio uma regra que durou apenas aquele ano, onde não era permitido ter mais de 5 membros da equipe de boxe sobre o muro para um pit stop, o que exigia as equipes levarem apenas combustível e pneus em um único pit stop, sem manivela ou coisa parecida para mudar algo na aerodinâmica. Não deu muito certo, e em 2010 as coisas voltaram ao normal. O campeão de 2009 foi Ron Hornaday Jr. da Kevin Harvick Incorporated, seu 4º título, se tornando o maior campeão da NASCAR Truck Series até os dias de hoje. Ele teve 6 vitórias no ano, sendo que 5 foram de maneira consecutiva. O novato do ano foi Johnny Salter da Toro Sports, que foi o 6º no campeonato e venceu uma corrida, e o piloto mais popular foi a lenda da AMA Supercross e do X Games, Ricky Carmichael, que dispensa comentários. Em 2010, Todd Bodine da German Racing se tornou bicampeão com 4 vitórias, e a marca campeã daquele ano vocês já devem imaginar. Desde o primeiro título de 2006, os japoneses estavam intactos. E também, a equipe que foi campeã era da marca Toyota. Ela estava fazendo sua estreia naquele ano. Mal o universo NASCAR poderia imaginar que essa equipe iria entrar para a história. Kyle Busch Motorsports. O piloto Cup Series havia adquirido a Express Motorsports e ela estava sob nova gestão, a sua gestão. O novato do ano foi Austin Dillon da Richard Childress, 2 vitórias e um 5º lugar no campeonato. E o mais popular entre a galera foi o indiano Narai Karthikeyan. Sim, aquele mesmo que no ano seguinte estaria na Fórmula 1. 2010 também marcou a estreia dos nossos brasileiros Nelson Piquet Jr. e Miguel Paludo, ainda em temporada parcial. Piquet teve um 6º lugar na abertura do ano como melhor resultado, e Miguel 2 nonos lugares. Infelizmente, em 11 de agosto de 2010, Frank Scoop Wessels, um dos criadores da NASCAR Truck Series, acabou por falecer aos 58 anos de idade após um acidente de avião. Em 2011, a NASCAR implementou uma nova regra, onde o piloto poderia competir pelo título em apenas uma categoria. Ou seja, se ele corresse nas 3 categorias ao longo do ano, em apenas uma ele estava elegível para o título. Austin Dillon, ainda na Richard Childress, foi o campeão, com 2 vitórias no ano, e também levou o prêmio de piloto mais popular.
Johnny Sauter foi o vice-campeão por 6 pontos. Joey Coulter, companheiro de equipe de Dillon, foi o novato do ano, com um 7º lugar na tabela. E aqui se encerrou a invencibilidade de 5 títulos seguidos da marca Toyota. O Chevrolet da Kevin Harvick Incorporated levou o título dessa vez. Agora em temporada integral, Nelson Piquet, também da equipe de Kevin Harvick, foi o 9º, o 3º melhor novato, e teve um 2º lugar em Nashville como melhor resultado. E Miguel Paludo, o 17º, 5º melhor novato, e um 3º lugar em Michigan como melhor resultado. Em 2012, James Buescher da Turner Motorsports foi campeão, tendo 4 vitórias na temporada e desbancando Timothy Peters da Red Horse por apenas 6 pontos. Ty Dillon da Richard Childress foi o novato do ano, tendo 1 vitória e sendo o 4º no campeonato. Já o piloto mais popular foi o brasileiro Nelson Piquet, onde foi o 7º na tabela e ainda venceu 2 corridas no ano, Michigan e Las Vegas, se tornando o primeiro brasileiro a vencer na história da NASCAR, um feito histórico. Já o seu companheiro Miguel Paludo não fez feio, resultados bem constantes no top 15, foi pole e liderou o maior número de voltas em Daytona antes de uma forte batida. Teve um 5º lugar em Homestead como melhor resultado e foi o 10º na tabela. Em 2013, domínio absoluto da Toyota. O campeão foi Matt Crafton da Toro Sports com apenas 1 vitória. A equipe campeã foi a de Kyle Busch Motorsports, com o Toyota Tundra 51. Ryan Blaney da equipe de Brad Keselowski foi o novato do ano, venceu 1 corrida e foi o 6º na tabela. Ty Dillon, ainda na Richard Childress, foi o piloto mais popular, vencendo 2 corridas e sendo vice-campeão. 2013 também marcou a estreia do oval de terra de Eldora Speedway, circuito esse que ganhou o coração dos fãs. E também a estreia do circuito misto Canadian Tire Motorsports Park, localizado, como já diz o nome, no Canadá. Essa pista ficaria conhecida pelas suas chegadas caóticas e malucas ao longo do ano. E o seu vencedor inaugural foi um certo Chase Elliott da Hendrick, onde se tornou por um bom tempo o vencedor mais jovem da história da Truck. 18 anos, 9 meses e 4 dias. Infelizmente, a Hendrick fechou as portas logo após a temporada para cortar custos. Já os brasileiros, Nelson Piquet fez apenas 2 corridas e Miguel Paludo uma temporada integral, onde foi 9º no campeonato e quase que venceu a corrida de Pocono. 2013 também marcou o ano em que a Dodge não receberia mais o apoio de sua fábrica, onde o modelo Dodge Ram iria parar de ser atualizado para os anos seguintes, após o grupo Fiat ter adquirido a Chrysler, começando a lenta decadência da marca na categoria de picapes e da Xfinity. Em 2014, repetida a dose japonesa. Matt Crafton da Toro Sports se sagrou bicampeão com 2 vitórias, o primeiro da história da categoria a ser campeão por 2 anos seguidos. Novamente, a equipe Kyle Busch com o Toyota 51 se tornaram campeões de equipes e de marcas. E o novato do ano foi Ben Kennedy, da Turner Scott Motorsports, sendo o 9º no campeonato. Já o piloto mais popular, Ryan Blaney, ainda da Brad Keselowski Racing, venceu 1 corrida e foi vice-campeão, perdendo o campeonato por apenas 20 pontos. Inclusive nesse ano, uma nova regra foi implementada para os Super Speedways, onde ela age até os dias de hoje, onde as pickups não podem ser empurradas por muito tempo, senão acaba sendo punido. 2014 também foi o ano onde a Camping World renovou seu contrato com a categoria, indo até o final de 2022 como patrocínio principal da categoria. Em 2015 foi um ano bem complicado para a Xfinity e Truck Series, onde o aumento de custos de uma equipe por temporada e o baixo prêmio em dinheiro fizeram com que algumas equipes não conseguissem fazer uma temporada integral. A equipe de Richard Childress, por exemplo, acabou fechando em 2014, onde já estava em temporada parcial. E mais uma vez, a Toyota humilhou a concorrência. O seu campeão foi o estreante Eric Jones da equipe de Kyle Busch, sua primeira temporada e seu primeiro título, além, claro, de ser o novato do ano. Nada mal para um novato, não é?
venceu 3 corridas e derrotou Tyler Reddick da Brad Keselowski Racing por 15 pontos. A marca e equipe campeã você já deve saber. Picape Toyota Tundra número 4. De qual equipe? KBM. O piloto mais popular foi John Hunter Nemechek, da Namco Motorsports, onde chegou a vencer em Chicagoland. Em 2016, a Truck Series começaria a usar o sistema de playoffs, que anteriormente apenas a Cup Series usava. O seu sistema era um pouco diferente da categoria principal. Os playoffs começariam nas últimas 7 etapas do campeonato. 8 pilotos eram elegíveis. A cada 3 etapas, apenas 2 pilotos eram eliminados, até que, após o Round 8 e Round 6, os 4 melhores fossem para a final em Homestead, Miami, com chances iguais de título. E nesse ano também aconteceu a bizarra regra da Caution Clock, onde a cada 20 minutos era dada uma bandeira amarela de competição. Regra essa que, ainda bem, só durou aquele ano, sendo substituída pelos estágios em 2017. O campeão foi Johnny Salter da GMS Racing, sobre o seu ex-companheiro de Sport Matt Crafton, o novato Christopher Bell da KBM e Timothy Peters da Red Horse. No campeonato de marcas e equipes, nenhuma novidade. Toyota e Kyle Busch Motorsports com a picape 9, onde inclusive seu piloto William Byron foi o novato do ano. Tyler Reddick da BKR foi o piloto mais popular. No Texas, na antepenúltima etapa do ano, foi a estreia de uma equipe que está até hoje na categoria, a equipe Nice Motorsports. E também nessa temporada, foi a última vez que a Dodge Ram apareceu na Truck Series. Com a falta de apoio e nenhum interesse das demais equipes, não teve outra escolha a não ser fechar as suas operações. Uma pena. E esse ano também marcou, infelizmente, o falecimento de mais um dos 4 criadores da NASCAR Truck Series. No dia 17 de março de 2016, o câncer acabou tirando Jim Venable de nós, aos 79 anos de idade. Para 2017, a NASCAR implementou uma regra onde os pilotos da Cup não podem correr mais de 5 corridas na Truck e não podem aparecer nos playoffs, uma regra que muita gente apoiou por sinal. Christopher Bell da Toyota Tundra KBM4 foi o campeão com 5 vitórias no ano. Johnny Salter foi o vice com 3, o novato Austin Cindric da BKR foi o terceiro com 1 vitória e Matt Crafton o quarto também com 1 vitória. O novato do ano e também piloto mais popular foi Chase Briscoe da BKR, sexto no campeonato, vencendo a última corrida do ano em Homestead. Corrida essa que marcaria o fim da Brad Keselowski Racing, que fechou suas operações após essa temporada por causa dos altos custos. Não estava fácil nem para uma equipe que já revelou boas promessas. E devido a esse aumento de custos, a NASCAR Truck Series implementou uma regra onde as equipes deveriam usar motores lacrados, ou seja, só podiam correr no máximo por 3 corridas com motores antigos. Em 2018, a NASCAR e a Camping World anunciaram que a partir da próxima temporada, o patrocinador principal seria de sua recém-adquirida Gander Mountain, sendo rebatizada para Gander Outdoors, uma loja varejista de caça, pesca e acampamento. O campeão daquele ano foi Brett Moffitt, da Hattori Racing, e seu Toyota 16, que também foi a campeã de equipes. Mas, por incrível que pareça, a marca que levou o título foi a Chevrolet, encerrando a invencibilidade de 5 títulos seguidos dos japoneses. Moffitt venceu 6 corridas no ano e desbancou no Championship 4 os pilotos Noah Gragson da KBM, que teve 1 vitória, Justin Haley da GMS, que venceu 3, e Johnny Salter também da GMS, que venceu 6 corridas. O novato do ano foi Mike Snyder da Toro Sport Racing, 9º colocado, o melhor dos que não foram para os playoffs. Esse ano marcou a estreia da David Gilliland Racing. Vocês podem não conhecer a equipe por esse nome. Anos depois, ela foi comprada pela Trico Racing, equipe essa que tem Corey High no volante. Para 2019, agora com o nome NASCAR Gander Outdoors Truck Series, foi introduzido o Triple Truck Challenge,
um desafio onde os vencedores de 3 determinadas corridas ganhariam um prêmio em dinheiro. 50 mil por vencer em uma corrida, 150 mil se vencer 2 e 500 mil se vencer 3. Apenas os pilotos elegíveis para o campeonato da Truck podiam participar do desafio. Desafio esse que acontece até hoje. O campeão daquele ano foi Matt Crafton, seu terceiro título, e um fato curioso, se tornou o primeiro e até hoje único campeão da história da Truck a conquistar o título sem vencer uma corrida durante o ano inteiro. Ele derrotou Ross Chastain da Nice Motorsports, que venceu 2 corridas no ano e foi o piloto mais popular também, Brett Moffitt agora da Game S Racing com 4 vitórias, e o canadense Stuart Friesen de sua equipe própria, que venceu 2 corridas. A marca e picape campeã daquele ano voltou, Toyota e o KBM51, sétimo e último título da equipe. O novato do ano foi Tyler Renkrell, da Nenko Motorsports, venceu uma corrida e foi 8º no campeonato, indo para os playoffs. De 1995 a 2008, tivemos a era da NASCAR Craftsman Truck Series, quando a categoria começou a fazer a sua imagem e mostrar que era um grande negócio para a NASCAR. Pilotos veteranos e já renomados, com uma garotada mais nova em um esporte barato e acessível. De 2009 até 2022, tivemos a era da NASCAR Camping World Truck Series, onde certas mudanças de regulamento, pistas e equipes fizeram a categoria ter a imagem que conhecemos atualmente. Mas, 2020, eu diria que é o ano em que a Truck Series teve uma grande mudança em sua imagem. Não por conta da pandemia Covid-19, mas sim pelos pilotos e equipes, onde a maioria de seus pilotos eram jovens inexperientes e futuros promissores, deixando alguns pilotos da velha guarda como minoria, o que não acontecia nos anos anteriores, era bem mais equilibrado. A categoria agora tinha um nome novo, NASCAR Gander RV e Outdoor Truck Series, ainda tendo a Camping World como patrocinadora principal. Isso tudo era apenas um renome. O começo da temporada 2020 foi marcada por um desafio, onde Kevin Harvick e o CEO da Gander RV Outdoors ofereceram $50 mil para cada piloto da Cup Series que aparecesse na truck e terminasse na frente de Kyle Busch. Ele que havia vencido a prova de Las Vegas. Kyle, que é o piloto Cup Series com mais vitórias na Xfinity e Truck em toda a sua história. Isso motivou pilotos como Chase Elliott e Eric Jones a participarem do desafio. O proprietário da equipe de Stuart Friesen foi diferente, $50 mil para qualquer piloto integral da Truck que terminasse na frente do buchinho. Chase Elliott conseguiu esse feito. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre as mudanças devido ao Covid-19, apenas em algumas mudanças que aconteceram para o campeonato. Por exemplo, certas pistas ficaram de fora, como Eldora e Canadian Tire Motorsports Park, que não retornariam após o fim da pandemia. E agora, 10 pilotos podiam participar dos playoffs. Após 3 etapas no round 10, 2 pilotos eram eliminados. E após 3 etapas no round 8, 4 pilotos eram eliminados. No começo da pandemia, a Truck Series teve uma regra onde não haveria treinos ou classificações. Isso para impedir que as equipes levassem membros adicionais ou carros reservas. Afinal, ainda era pandemia e alguns precisavam ficar de quarentena. Então, o campo era expandido para até 40 carros e o grid era feito através de sorteio. 2020 foi dominada pela GMS Racing, onde fizeram 1, 2 e 3 no resultado final. Sheldon Creed foi o campeão com 5 vitórias no ano, seguido do companheiro Zane Smith, que foi o novato do ano e também o piloto mais popular, onde venceu 2 vezes. Seu também companheiro Brett Moffitt venceu uma corrida, e Grant Ficker da Toro Sports, o único não GMS na final, foi o quarto com 4 vitórias ao longo do ano. Esse ano marcou a estreia de Hailie Deegan, onde em sua única corrida na temporada foi a 16ª colocada, um belo resultado para uma piloto que era descrita como uma das estrelas da ARCA. Outros nomes como Ty Majeski, Derek Kraus, Christian X e Tanner Gray fizeram sua estreia nesse ano.
E também foi a estreia da equipe Front Row Motorsports, equipe essa que antigamente só tinha foco na Cup Series, mas que agora estava nas picapes. Equipe essa que daria muita dor de cabeça nas concorrentes nos próximos anos. Em 2021, voltou o nome tradicional da Camping World, NASCAR Camping World Truck Series, e também marcou a estreia de algumas pistas e eventos novos. Exemplo, a estreia de Bristol Dirt, o Coliseu agora tinha uma corrida de terra. Outra pista de terra também fez sua estreia, a capital mundial dos Sprint Cars, Knoxville Raceway, que substituía a Eldora, e também a estreia do Circuito das Américas, o mesmo que atualmente recebe a Fórmula 1. E retornos de pistas como Darlington, Watkins Glen e Nashville Super Speedway. O campeão da temporada foi Ben Rhodes com 2 vitórias, assim como Toyota e a Toro Sports ganharam o título de marcas e equipes. Zane Smith da GMS foi o vice com uma vitória, John Hunter Nemechek da KBM foi o terceiro com 5 e o veterano Matt Crafton da Toro Sports o quarto. Chandler Smith da Kyle Busch foi o novato do ano, onde venceu 2 vezes, e Hailie Deegan da David Gilliland Racing a mais popular do ano. Outros novatos como o já citado Chandler Smith e Carson Hocevar fizeram suas estreias em período integral. E a temporada infelizmente teve um marco negativo em Knoxville, na lendária pista de terra, onde aconteceu um grande Demolition Derby e colocou os fãs da categoria em dúvidas se a garotada nova sabia o que estava fazendo. Outro marco negativo também foi do falecimento de mais um dos criadores da NASCAR Truck Series. No dia 11 de outubro de 2021, Dick Landfield nos deixou aos 89 anos de idade, sobrando apenas Jim Smith como o único remanescente desses 4 homens que criaram a NASCAR Truck e fizeram história no mundo das corridas do asfalto e das corridas de rally com suas picapes. Em 2022, nas primeiras corridas do ano, foi anunciado que a NASCAR fechou um patrocínio de vários anos com a Stellan Black e Decker, que adquiriu a marca Craftsman em 2017. Sendo assim, a partir do ano seguinte, a categoria voltaria a ter seu patrocinador clássico. O campeão daquele ano foi Zane Smith da Front Row Motorsports com 4 vitórias, usando um Ford 38 que também foi a campeã das equipes. Mas a supremacia de marcas continuava da Toyota, que conquistou seu 13º título, até agora. O vice-campeão foi Ben Rhodes da Toro Sports com 1 vitória, Chandler Smith da KBM com 3 e Ty Majeski o quarto, também da Toro Sports com 2 vitórias. O novato do ano foi Corey Heim da KBM, que venceu 2 corridas e foi o 14º na temporada. Hailie Deegan da David Gilliland Racing, mais uma vez a mais popular do ano. Destaque para a estreia das picapes em Mid-Ohio, circuito misto, o mesmo em que a Xfinity e IndyCar frequentam, e o retorno de Indianapolis Raceway Park, que esteve na Truck de 1995 a 2011, circuito clássico. Também houve uma mudança no regulamento técnico, onde as picapes teriam uma certa limitação em sua potência, 650 a 700 cavalos em circuitos não muito velozes e 450 cavalos em super speedways. Em 2023 marcou o retorno da Craftsman como patrocinadora principal, voltando a ter o nome clássico de NASCAR Craftsman Truck Series. Claro que, com uma diferença bem grande do que era seus primeiros anos até 2008. O campeão daquele ano foi Ben Rhodes da Toro Sports, assim como sua picape 99 foi a vencedora no campeonato de carros, seu bicampeonato com apenas 1 vitória o ano inteiro. Grant Figure da GMS Racing foi o vice com 3 vitórias, Carson Hocevar da Nice Motorsports foi o terceiro com 4, após uma manobra bastante polêmica em cima do favorito Corey Heim, da Tricon Racing, que venceu 3 corridas, foi o quarto, e a marca campeã do ano foi a Chevrolet. O novato do ano foi Nicky Sanchez da Rev Racing, terminando em 6º no campeonato, e o mais popular, Hailie Deegan pelo 3º ano seguido, dessa vez representando a Toro Sports. Esse ano marcou a estreia de pilotos como Rasha Carew, Brett Holmes, Daniel Dye,
Taylor Gray e Jake Garcia. Nesse ano, inclusive, como Kyle Busch saiu da Joey Gibbs, que é da marca Toyota na Cup Series, e foi para Richard Childress, sua equipe precisou mudar de montadora, sendo agora uma Chevrolet. Esse ano marcou o retorno do lendário circuito de North Wilkesboro, após suas reformas, assim como a volta das picapes em Milwaukee Mile, que esteve em seu calendário de 1995 a 2009. Mais um circuito clássico da Truck estava de volta ao calendário. Em 2024, a categoria passou por uma certa repaginada em suas equipes, principalmente a Kyle Busch Motorsports, que foi adquirida pela Spire. E agora aparecia mais pilotos jovens na pista do que pilotos veteranos e já experientes. Infelizmente, ao longo do ano, aconteceu alguns incidentes que novamente colocou a imagem da categoria em questões. Se ela ainda mantinha boa parte de sua essência, ou se agora virou uma categoria para jovens inexperientes e pilotos pagantes. O campeão daquele ano foi Ty Majeski da Toro Sports, com 13 vitórias, derrotando Corey Heim da Tricon, que teve 6 vitórias no ano e era um dos grandes favoritos a ser campeão. Christian X da McAnally Hugman Racing, que teve 4 vitórias, era também um dos grandes favoritos. E Grant Enfinger da CR7 Motorsports, que teve 2 vitórias e era meio que um azarão naquela final. Sim, o nome da equipe é em homenagem ao grande jogador português. A marca campeã daquele ano foi a Chevrolet, seu 12º título até agora, estando a apenas um título de empatar com a Toyota como a maior montadora campeã da categoria. O Toro Sports 98 ganhou o campeonato de carros. Lane Riggs da Front Row foi o novato do ano, vencendo 2 corridas e sendo o melhor dos que não foram para os playoffs. O piloto mais popular foi Raja Carew da Spire, onde quebrou uma marca, se tornando o 3º piloto negro a vencer em qualquer uma das categorias da NASCAR. E então, chegamos em 2025, 30 anos da categoria, e já temos algumas novidades. A estreia das pickups no Roval de Charlotte, circuito já estabelecido na Cup Xfinity, o retorno de Rockingham Speedway, na Carolina do Norte, e a estreia de Lime Rock Park, localizado em Lakeville, Connecticut, circuito bem interessante. Já os pilotos, novamente a maioria sendo uma garotada mais jovem e alguns pilotos já veteranos e outros já renomados. Quem sabe nesse ano, no 30º ano da Truck Series, a categoria tem uma temporada inesquecível. E aqui se encerra o especial de 3.000 inscritos. Um vídeo que deu muito trabalho para fazer, eu não sabia nem por onde começar, uma história que não é muito detalhada, mas fico em mente que dei o meu melhor e consegui achar tudo o que era possível. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Talvez exista um canal conhecido como RW antes e depois desse especial. Isso sem contar o vídeo 300 que ainda está em produção. Então pode ser que eu acabe dando mais uma pausa antes de voltar a fazer vídeos. Mas é por uma boa causa. Um grandíssimo obrigado a cada um dos meus 4.000 inscritos que me acompanham, que acreditam em meu potencial e que ainda acreditam que esse canal possa ser grande. E tudo isso que eu faço é por vocês. Um canal para encontrar gente como a gente. É complicado encontrar pessoas que gostam de Fórmula Indy e NASCAR no mesmo lugar no YouTube Brasil. E talvez, só talvez, eu sinta que meu canal nasceu para isso. Mais de 4.000 inscritos, pessoal. Mais de 4.000 pessoas que gostam da Indy e da NASCAR, onde suas histórias, curiosidades, alguns memes ruins e informações, tudo isso vocês encontram aqui no ARW. Mais uma vez, um muito obrigado a todos que me acompanham, a todos que me apoiam. E esse especial de 3.000 inscritos foi feito para cada um de vocês. Eu sei que vocês existem. Não existiria um ARW sem vocês. Essas são as minhas últimas palavras nesse especial. E finalmente eu posso dizer que... E esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço, cuide-se bem e até a próxima, no meu, no seu, no nosso canal sobre o mundo das corridas americanas, o American Racing World. É isso, muito obrigado a todos e até a próxima.